Você consegue perceber o que está invisível nas seleções que você vem fazendo? Porque talvez a maior farsa da contratação nunca tenha acontecido dentro das entrevistas. Talvez os maiores problemas de gestão de pessoas nunca comecem onde todo mundo está olhando. E hoje eu quero investigar com você uma afirmação que costuma incomodar bastante os profissionais de RH, os gestores, os empresários, até os candidatos. É de que a seleção é uma farsa. Mas calma, não estou dizendo que contratar pessoas não funciona, nem que o recrutamento deveria acabar, né? Na verdade, eu estou dizendo que em muitas empresas o processo seletivo deixou de ser estratégia, né? E virou um ritual, virou um teatro, onde cada um representa um papel e no final todo mundo meio que acredita que fez um bom trabalho, até que os problemas começam a aparecer. E é aí que aparece o mais curioso. Que todo mundo meio que participa, né, dessa peça, no final todo mundo paga a conta e continua repetindo ela. Mas vamos fazer aqui uma conta rápida. Quanto custa uma contratação errada? 5 mil, 5 mil, 50? A verdade é que a maioria das empresas nem sabe responder essa pergunta, porque elas só enxergam o custo da demissão. Mas o prejuízo começa bem antes da contratação. E talvez seja por isso que o título desse vídeo tem incomodado você. E que a seleção é uma farsa, né? Mas veja só, vamos acompanhando aqui. Se você trabalha no RH, provavelmente você já viveu essa cena. O gestor liga para você e diz, olha, preciso contratar uma pessoa para ontem. Você pergunta, qual o perfil? Aí ele responde, igual das outras vagas. Mas você insiste, né? Mas me diga, quais são as competências indispensáveis para esse cargo? Aí ele diz, então tá, quero alguém desenrolado, alguém que vista a camisa, que resolva todos os problemas, que tenha iniciativa, seja criativo, que saiba trabalhar bem em equipe, que aprenda rápido, que aguente pressão, mas e veja só, não pode ser qualificado demais. Então ele vai querer ganhar muito mais do que a gente pode pagar, e eu precisando de 3 pessoas na verdade, mas eu só tenho dinheiro para pagar 1. E aqui que eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você teve coragem de interromper essa conversa e dizer, olha, antes de abrir essa vaga, nós precisamos entender qual é exatamente o problema que você está tentando resolver. Talvez a abertura da vaga nunca tenha sido um problema isoladamente, né? Mas uma coisa é certa, mesmo sem saber o que ele está procurando, ele sabe que a vaga é urgente, ele diz que a vaga é urgente, né? E aqui acontece um dos maiores erros do recrutamento. O RH aceita começar um processo antes de entender o problema que ele precisa resolver. Não porque ele esteja despreparado, mas porque aprendeu que dizer eu preciso entender melhor pode parecer falta de conhecimento do negócio, falta de entrosamento, falta de comprometimento. Só que esse sim dado cedo demais custa caro. E é aqui que eu vou lhe mostrar o porquê. Primeiro porque você aceita um prazo de 3 dias, 5 dias, 1 semana, vai para divulgar, triar currículo, organizar entrevista, entrar em contato, cancela a agenda, faz encaixe, finaliza, finalmente encontrou bons candidatos e agora chegou para o gestor agendar a entrevista final. O que acontece? Ele disse para você, ótimo, vamos marcar para daqui a 10 dias. Aí você, mas cadê a urgência que era para ontem, né? Percebe? A urgência era do RH, não da vaga. Existe também outro mito que eu adoro, para dizer o contrário, que é o famoso banco de talento. Alguns gestores realmente acreditam que o RH tem como se fosse um armário mágico, que você abre a porta, vai lá e encontra 15 profissionais excelentes esperando você, né? Aí diz assim, oi, bom dia, tudo bem? Eu sou analista financeiro, estou desempregada exatamente 24 horas. E estava aqui desde ontem esperando seu telefonema. Mas a gente sabe que o mercado não funciona assim, né? Infelizmente. Os melhores profissionais, normalmente, eles estão empregados. Muitos nem estão procurando oportunidade. Então, atrair essas pessoas exige tempo, exige relacionamento, exige uma boa reputação, um employer branding forte, exige estratégia bem preparada. Só que ninguém quer esperar, né? Todo mundo quer velocidade e também depois todo mundo quer reclamar. Então, é aqui que esse espetáculo, que esse teatro continua. O gestor finge que definiu o perfil, o RH finge que consegue tudo que ele pediu numa entrevista de poucos minutos, a empresa acredita que escolheu o candidato ideal, o candidato responde exatamente aquilo que imagina, se preparou, né? Enfim, que a empresa quer ouvir, todo mundo sorri, todo mundo aperta a mão, todo mundo comemora, né? Até que chega o 3º mês, e aí começa a caça aos culpados. E eu não estou dizendo isso para apontar culpados, né? Eu estou dizendo porque eu também já participei desse teatro. E talvez você também. O problema é que repetimos práticas como se elas fossem naturais, até que alguém tenha coragem de questioná-las. E eu questionei. Porque quando uma contratação dá errado, todo mundo olha para o RH e para a rescisão, mas quase ninguém enxerga os custos invisíveis
O gestor perde produtividade, a equipe fica sobrecarregada, os colegas precisam absorver mais trabalho, os clientes percebem toda essa instabilidade, projetos atrasam, o conhecimento vai embora, o clima piora e o RH acaba reiniciando tudo de novo. Mais divulgação, mais entrevista, mais horas desperdiçadas, a verdade é essa. E aí é que reside o custo invisível ainda maior, que é o custo emocional. E quem trabalha com recrutamento sabe como é frustrante a gente ouvir: vamos reabrir a vaga, a contratação deu errado. Mesmo quando você sabe que vários alertas foram ignorados desde o início. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantas dessas perdas ou desses custos invisíveis aparecem nos indicadores da empresa, nos DRS, nos relatórios de RH? Quase nenhum. E talvez seja exatamente por isso que continuamos repetindo esse modelo. Só que tudo isso ainda não é o problema maior. O maior problema é acreditar que recrutamento serve para preencher vagas. E ele não serve. O recrutamento e seleção existe para reduzir riscos. E riscos não se reduz com pressa, se reduz com método. A seleção não começa quando a vaga é divulgada, ela começa quando alguém diz que precisa contratar. E antes de divulgar, deveriam existir perguntas obrigatórias que você deveria fazer. Essa vaga realmente precisa existir? É uma substituição ou uma expansão? Por que o colaborador saiu o anterior? Né? Existe alguma outra pessoa interna preparada para assumir essa vaga? Vale a pena revisar o processo antes de contratar? Uma tecnologia resolveria esse problema que você está querendo contratar alguém? O perfil realmente foi mapeado? O gestor conhece todas as competências críticas? Sem responder essas perguntas, tudo vira meio que uma conversa agradável, onde um pede qualquer coisa e o outro concorda com tudo. Mas é aqui que a gente tem a oportunidade de fazer nascer o RH estratégico. O RH não é só aquele que encontra candidatos rapidamente, ele deve ser o RH que tem coragem de fazer as perguntas difíceis. Esse prazo é realista? Esse perfil está claro? Estamos contratando por necessidade mesmo ou por impulso? Como é que a gente vai medir se essa contratação deu certo daqui a 6 meses? Como é que você vai conduzir essa pessoa depois que ela chegar para trabalhar? E no começo, o que acontece? Tudo isso pode parecer confronto, né? Mas a verdade é proteção. Proteção para a empresa, para o gestor, para o RH e até para o próprio candidato. Eu acredito que o RH deve responder essas perguntas junto com o gestor e não cobrar dele e deixar que ele responda sozinho. E olha só, eu sempre tenho muitas histórias, né, vividas ao longo dos 20 anos trabalhando com gestão de pessoas. Tem uma que eu nunca esqueço, que o gestor me chamou e disse: olha, eu preciso contratar uma pessoa para ontem. E eu fiz uma única pergunta. Foi: por que essa vaga existe? Aí rolou um silêncio. Depois de uns 5 minutos de conversa, a gente descobriu que não precisava contratar. E olha, eu já fiz isso tanto nas empresas, que eu era CLT, quanto na consultoria. E a princípio eu perdi dinheiro, tá? Porque não abri seleção, mas a gente acaba construindo um relacionamento de confiança e conquistando aquele cliente para outros projetos, mentorias, enfim. E talvez enquanto você me escuta, você esteja pensando: se eu questionar tudo isso, eu vou perder meu emprego. E eu entendo o seu medo, tá? Mas eu já te fazer uma pergunta. O gestor realmente quer um RH apenas que tire o pedido, ou ele precisa de alguém que reduza os riscos e ajude ele a tomar as melhores decisões? Então, quando você apresenta um processo estruturado, com etapas claras, prazos técnicos, critérios objetivos, ferramentas validadas, mapeamento de perfil correto, método de entrevista, de indicador, você deixa de parecer alguém que está dificultando as coisas para ele e você passa a ser visto como um especialista seguro. Imagine você receber uma solicitação urgente e não sentir ansiedade, porque você sabe exatamente quais questionamentos vai fazer, quais etapas você vai defender, sabe justificar tecnicamente esses prazos, sabe quais ferramentas utilizar para cada tipo de vaga. Imagina você entrar numa reunião sabendo exatamente como conduzir aquela vaga e conseguir explicar tudo para o gestor com segurança. É isso que muda quando o RH trabalha com método. Percebeu a diferença? Foi justamente vivendo situações como essa na minha vida profissional, tanto em corporações quanto em multinacionais ou na consultoria, que eu comecei a organizar todo o material, todo o processo que eu já utilizava ao longo desses trabalhos. Mas não porque existisse uma fórmula mágica, mas porque um bom método reduz erros, aumenta a assertividade, dá segurança para quem está do outro lado da mesa. Não foram apenas modelos de documentos, mas é um método, um passo a passo. Depois de anos repetindo isso, né, fazendo isso, melhorando, eu comecei a guardar tudo que funcionava, a otimizar cada solução. Primeiro foram algumas planilhas, depois alguns roteiros, algumas entrevistas, checklist, biblioteca de competência.
E quando percebi, já tinha um método, né, inteiro, formatado, que eu, inclusive, já compartilhava com muitos colegas ali no dia a dia dos perrengues, né, que a gente passa no nosso dia a dia mesmo. E são materiais para antes, durante e depois da seleção. Porque uma seleção consistente, ela não termina quando o candidato é contratado. Ela continua na integração, no acompanhamento, na consolidação da decisão. E esse material todo organizado para você está bem aqui no link na descrição desse vídeo. Então por isso que eu digo que às vezes a seleção pode ser uma farsa, né? Eu estou dizendo que ela se torna uma farsa, quando todo mundo finge que está fazendo um processo estratégico, mas ninguém tem coragem de parar, fazer as perguntas certas, construir um método. E enquanto isso não mudar, a gente vai continuar contratando pela pressa e demitindo pela frustração. E o pior, culpando as pessoas por problemas que nasceram nos processos. E talvez o RH nunca tenha tido exatamente um problema de recrutamento. Ele talvez tenha tido um problema de coragem. E aí eu quero deixar uma última pergunta para você, não menos importante. Depois de você enxergar tudo isso, você consegue continuar fazendo a seleção exatamente da mesma maneira que você estava fazendo antes? Né? Eu gostaria de ler suas experiências, seus comentários, porque talvez sua história seja o ponto de partida para uma próxima investigação. Porque quando a gente aprende a enxergar o que estava invisível, também passamos a enxergar a nossa responsabilidade em transformar essa realidade. O invisível, ele só continuará invisível até alguém decidir olhar para ele. Nos vemos na próxima investigação.